Olá pessoal, hoje trago um vídeo muito especial onde vou dar uma dica de leitura. Vou indicar-vos um livro cuja leitura a mim me encantou bastante e eu acho que vocês também vão gostar. Lembrando que aqui no meu canal já tem vídeos que falam sobre a importância da leitura, seus benefícios, dicas de como ler, também dicas de alguns outros livros. O livro que eu vos trago hoje é considerado um dos clássicos da literatura cristã e foi escrito por um dos escritores mais geniais que esta terra já conheceu, porque de facto é um gênio. Ele foi escritor, poeta, filósofo, apologista, professor, entre outras coisas. Falo do livro Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis. Muito dificilmente tu vais fazer uma pesquisa sobre indicações de livros e tu não vais encontrar este livro nas listas que são apresentadas. Não é um livro para tentar convencer ninguém a aderir a nenhuma religião, mas é um livro que, assim como o seu título diz, tenta te apresentar o cristianismo de uma forma pura e simples. Consiste numa compilação de palestras que o autor deu para a rádio BBC, que é uma rádio britânica, durante o período da Segunda Guerra Mundial, porque como estava a ser vivido um momento de tensão, procurava-se alguém que fosse transmitir um pouco de ânimo às pessoas e encontraram em C.S. Lewis esse porta-voz que iria levar a esperança até os corações que estavam a sofrer naquela fase. Estão aqui compiladas as palestras e tu vais perceber que foram publicados em anos diferentes, porque o livro encontra-se dividido em 4 blocos, né? O livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, eu acho que se não me engano foram publicados em 1941, 42, 43 e 52. À medida que ele ia dando as palestras, ele ia compilando e ia publicando. Depois compilou tudo e fez os devidos ajustes e temos hoje este livro Cristianismo Puro e Simples. No primeiro livro, ou o primeiro bloco, C.S. Lewis aborda as questões do certo e do errado, porque independentemente de uma pessoa ser cristã ou não, tem esse senso, aquilo que Lewis chama de lei natural, que o faz considerar que existe algo que é certo e algo que é errado. Tu vês numa briga, por exemplo, há sempre aquela pessoa que tenta provar, quer dizer, ambos tentam provar que o outro está errado, que eu é que estou certo. No segundo livro ele fala sobre no que acreditam os cristãos, mostrando-nos assim as raízes das nossas crenças como cristãos. O terceiro livro fala da conduta do cristão, onde ele aborda temas como a fé, a esperança, a caridade, fala também sobre o casamento, a conduta sexual, a moralidade sexual. E no quarto livro, que é a minha parte preferida, ele fala sobre a Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é um assunto que muitas vezes fica muito confusa na mente das pessoas. E eu gostaria de dar um alerta que, embora C.S. Lewis explica de uma forma clara, lúdica, através de exemplos que nós conhecemos, ele nunca iria conseguir nos fazer perceber na plenitude o assunto da Trindade, porque se trata de uma divindade e nós somos seres humanos finitos, então nunca iremos alcançar o conhecimento pleno desta divindade. É um livro então que vai te edificar a ti como cristão, ou vai te fazer conhecer a essência do cristianismo para tu que ainda não és cristão, e vai ensinar ao cristão como apresentar Jesus às outras pessoas de uma forma pura e simples. Porque C.S. Lewis, durante uma grande parte da sua vida, ele foi ateu, então ele percebe bem como é que funciona as questões que os ateus possam ter, então ele tentou transmitir de uma forma mesmo compreensível, numa leitura agradável, aquilo que ele acreditava, aquilo que a Bíblia nos ensina. E foi precisamente porque ele estava a tentar provar que não existia Deus, na fase em que ele era ateu, é que ele chegou à conclusão de que realmente só admitindo a existência de Deus é que as coisas poderiam ter algum sentido. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que não se deve julgar um livro pela capa, mas eu sou uma pessoa que particularmente gosto de apreciar a parte exterior dos livros. Não que isso seja determinante, mas tem o seu devido valor. E eu não posso deixar de falar deste livro sem falar da sua estética, porque de facto essa capa me encanta bastante. É uma edição que na própria capa diz edição especial, porque é de facto especial. É da Thomas Nelson Brasil e a capa é dura, sem falar desse design da capa que eu acho muito bonita. É capa dura, tem esta coloração aqui nas laterais do livro e por dentro tem a coloração amarelada, que é
uma forma que tem sido, ultimamente os livros têm sido maioritariamente nesse formato, e acaba por tornar a leitura um tanto mais prazerosa. Resumindo e concluindo, é um livro que ganhou de facto o meu coração pelo seu conteúdo, da qual eu vos dei um pequeno spoiler para que vocês também fiquem com a curiosidade e tenham a vontade de ler, também pela sua parte externa, com certeza. Esta foi então a indicação do livro de hoje. Eu gostaria que tu colocasses nos comentários se tu já leste, qual foi a tua apreciação, ou que deixasses também a indicação de outros livros que eu possa ler, já que, como os meus amigos dizem, eu sou uma devoradora de livros. Por isso, boa leitura a todos e nos vemos nos próximos vídeos. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim.